Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar! Chama o vovô, chama a vovó, chama o titio, chama todo mundo, chama eles pra sala e vem assistir aqui o The Papo com a gente, que o papo tá muito bom, meu amigo. E se você chegou até aqui, ó, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dá um joinha, ativa os sininhos das notificações para você ficar recebendo os nossos vídeos. Toda vez que subir um vídeo novo, você será notificado. Compartilhe, comente aqui embaixo o que você está achando desse assunto também, que a plataforma entende que é um assunto relevante e ele espalha para mais pessoas. Valeu? Posso contar contigo? Obrigado. E hoje o The Papo vai conversar sobre cultura, cinema, teatro. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com o Tomé Azevedo, meu queridão, Tomé Azevedo, que decidiu aí que topou abrir um espaço na agenda dele para vir conversar com a gente sobre teatro, cinema, enfim, o cenário do cinema aqui no Amapá. O Tomé, ele é ator, produtor, diretor de cinema, teatro e TV. O homem é multifacetado, meu irmão. Você que é bom demais. Então, bora pro papo, né? Obrigado, Tomé, por Eu que agradeço. ter aceitado o nosso convite. Cara, eu queria que você falasse um pouco da tua história. Quem é o Tomé Azevedo? De onde é que ele vem? O que É, que ele come? Brincadeira. André, eu sou um amazônida, um negro amazônida, assim, sou paraense, mas assim, já moro este ano de 2025, faz 30 anos que eu tenho uma relação com o Amapá. E sou muito feliz, assim. Vou baixar só um pouquinho aqui, Tomé. E sou muito feliz, assim, da gente ter construído também uma história de cultura, de produção audiovisual aqui. Assim, eu sou paraense de Belém, né? A minha história começa em Belém, começa assim, a atividade de cultura. A gente começa na escola, depois vai fazer teatro comunitário, depois a gente vai fazer um teatro mais profissional em Belém, depois a gente embarca numa companhia, vai viajar algumas capitais brasileiras levando o teatro, né? E depois eu volto para Belém e vou trabalhar na TV Cultura. TV Cultura, como eu comecei como ator lá, fui chamado para fazer um musical do Eloy Iglesias. Isso lá atrás, também era o Show. começo Ah, da carreira do Eloy. musical do Eloy É, o Iglesias? musical tem na TV isso, tá Massa, nos cara. arquivos da TV Cultura. E de lá fui ficando, me chamando para as produções. Daqui a pouco eu passei a ser como a gente trabalhava no teatro e tinha um pouco de domínio de maquiagem, de preparar, eu fui trabalhar como assistente de maquiagem lá na TV. A maquiadora era a Valda Marques, que hoje é uma grande fotógrafa paraense. Depois eu fui fazer assistência de produção, depois eu virei produtor, depois a gente passou acompanha as direções, o trabalho de direção, daqui a pouco também a gente já estava, tem aquela hora na televisão, e diz assim, cara, tá todo mundo ocupado, vai lá e resolve. E a gente passa a dirigir, começa o trabalho de direção. E assim, a TV Cultura do Pará foi a minha grande escola. Na atividade que eu exerço hoje, assim, eu agradeço muito a TV Cultura do Pará. Depois a gente foi trabalhar em outros lugares e assim, interessante a chegada aqui. Em Belém era o auge da banda Warilou. Uhum. E o Manel Cordeiro nos chamou para a gente produzir um clipe pela TV Cultura da banda Warilou, né? E na banda do Manuel tinha o Roneri daqui. E quando o Roneri saiu da banda Arilô, ele lançou o disco dele solo e foi lá em Belém me convidar para eu vir no Amapá dirigir o clipe Bate com Bahia e de Saudade. Então foi a primeira vez que eu saía de Belém para ir trabalhar num outro estado, com a passagem de avião para ficar hospedado no Hotel Mara, sabe? Olha que show. Então era um negócio muito interessante. E vim chegar até aqui, olhar o Curiaú, sabe? Olhar a negritude do Amapá naquele momento, olhar a fortaleza de São José. Nossa, aquilo foi um encanto. Fora você ser convidado para ir trabalhar numa outra cidade, né? E já me inteirei com o pessoal de produção daqui. Aí o que aconteceu? Vem os governos, as mudanças, aí mudaram o cenário da televisão e eu saí da TV, fui exonerado, no caso, por conta desses novos comandos. E a Grifo, que era uma agência de publicidade, me convidou para, tipo assim, eles tomavam conta
das contas publicitárias do governo Capi na época, Uhum. aqui. Aí, Tomé, tu não queres ir para Macapá? A gente vai ter muita produção lá e a gente precisa de alguém para conduzir essas direções. E como eu já conhecia a produtora que eu tinha feito o clipe aqui, eu tinha uma prima que morava na época aqui, disse, vem, passa uma temporada por aqui. Aí eu vim, gostei e fiquei. Veio pra passar uma 30 anos. temporada. Estou há 30 anos aqui, assim. Bacana. E sou muito feliz aqui, assim, muito feliz mesmo, assim, com tudo construído. Boa, Tomé. E então o audiovisual. Não, eu ia falar que a TV Cultura lá do Pará, cara, como ela funciona muito bem, né? Ela É, consegue conectar realmente, trazer os produtores culturais, quem está fazendo cultura nos bairros, nas cidades, né? Para o centro e mostrar, né? a cultura, ela é um veículo muito importante para a produção cultural, assim. E, tipo assim, já foi mais atuante. Eu lembro que quando nós trabalhávamos nessa equipe lá, a TV Cultura era a terceira que mais a terceira de todo o país. A TV Cultura do Pará era a terceira em todo o país que mais produzia, Uhum. localmente, assim. Produções locais. Caramba. Porque tem veículos que repetem, né? O que o Sim. nacional, a TV Cultura não tinha uma grade de programação que tinha os programas locais. Isso fazia toda a diferença. Além da rádio, que é uma potência, né? Onde Sim. a música local, onde a produção e informação local está o tempo todo sendo veiculada lá. Muita audiência, né? É, sim, sim, sim. E vai mudando os governos, as camadas, os interesses também vão mudando, né? Sim, sim. Eu lembro que uma vez a gente tocou num especial de verão da cultura, eu não lembro qual foi direitinho a data. Eu tocava com uma banda lá de Coraci. Uhum. Você estava dizendo que você morou lá em Sim, Coraci, né? morei em Coraci. Tocava com o Mundé Cultural lá. Não sei se você já ouviu falar do Nego Rai. E Nego Rai, Nego sim, lá do Rai. Coisas de Negro, meu Isso. amigo, já almocei muitas vezes lá quando eu morava lá, assim, a gente almoçar no Coisas de Negro. Boa. E aí eu tocava lá com o Rai, né? Clever, Rai. E aí a gente fez esse especial na TV Cultura. Então isso me chamou muita atenção, sabe? E isso é uma coisa que a gente não vê em alguns estados. Poxa, aqui deveria ter uma educativa também, Seria bom cara, já era demais, hora, né, né, cara? cara? Já era hora. E aí, Tomé, aqui em Macapá, tu começou a desenvolver teus trabalhos. Aqui, pois é, vi nesse viés da publicidade, trabalhar com publicidade. Fiz muito tempo os governos, porque era a vitrine que tinha gente. Eu lembro que nós produzíamos um informativo aqui, que era Aqui Amapá, que eram as ações do governo Capi, o resumo da semana. A gente produzia a semana toda para ir no intervalo do Fantástico, no domingo, né? Boa. Esse cenário mudou, hoje a gente produz tudo para a internet, né? É. Antigamente tinha uma correria para entregar fita, para levar para a TV, hoje já não tem mais. E assim, aí tem um olhar independente, tem algumas coisas que eu vi aqui, por exemplo, me impactou muito a primeira vez que eu vi, André, Uhum. é a banda, A banda. que na minha opinião é o maior bloco de sujos do norte do país. Está Tu aqui em diz? Macaé. Eu digo. Ganha o rabo do peru? É tipo assim, há um tempo atrás não tinha o Rabo do Peru, tinha a banda. Ah, Se você for entendi. ver, a banda é mais antiga, Historicamente, a sim, banda é sim, mais sim. antiga. Aí eu olhei aquilo, eu fui reunir amigos, cara, bora filmar isso, bora. E a gente criou um documentário independente, dos 40 anos da banda. Ela já tem mais tempo, né? E assim, entrevistando Savino, que já foi, entrevistando várias pessoas que já se foram. Então ficou um documento histórico, sabe? De pessoas que fundaram esse movimento que já não estão mais aqui, mas se você for assistir, tá lá essas memórias. E eu lembro que o João Henrique, prefeito, assistiu isso, assistiu ao documentário, disse, não, acho que a prefeitura tem que comprar esse material, porque isso é um arquivo. E assim foi feito. E isso abriu portas para outras produções, né? Depois eu fiquei olhando o Mar Abaixo em si. Cara, não tinha nada que reunisse é, é, discursos, falas, visões em cima do Mar Abaixo a nível de documentário. Eu fui fazer. Eu e a Ana Vidigal. Nossa. Aí saiu o documentário Mar Abaixo, Ciclo de Amor, Fé e Esperança, que também é um outro documento. Ainda tem Pavão falando lá, ainda Olha. tem a tia Biló falando lá, entendeu? E assim a gente fica muito feliz de participar desse ponto de vista histórico aqui, porque é importante a memória. E a memória tem que ser um compromisso de documentarista. Além, claro, dos historiadores, mas eu penso, sabe, André, que daqui a pouco as futuras gerações vão perguntar: mas quem eram os documentaristas que não fizeram coisas importantes
Então a gente verdade. tem que se debruçar em temas importantes e principalmente eu penso o seguinte, os nossos velhos estão indo e com eles está indo a história. A gente precisa entrevistar, a gente precisa guardar. Nós vivemos hoje numa era de YouTube, de Sim, sítios onde eu posso arquivar essa conversa, ela vai ficar para sempre. sim. Então eu acho que esse compromisso com a memória é o compromisso do audiovisual, da memória audiovisual hoje, assim, pelo menos na minha cabeça. Essa é a minha opinião, assim. Foi aí que tu começou a trabalhar. Na verdade, tu já trabalha na TV Cultura, né? No Assim, caso. Mas essa pegada mais de documentário, essa pegada mais pro audiovisual, é, começou aí, da... tu sabes de uma coisa, eu acho que a gente despertou aqui um olhar também para a potencialidade da floresta e para esses povos que mantêm essa floresta viva. E isso nos estimula, né? Estimula a olhar com mais atenção essas memórias. E eu acho que a partir daí abriu esse leque de vamos olhar com o audiovisual. E nessa hora eu deixei um pouco mais o teatro. Claro que a gente vai fazer outras coisas, né, nesse intervalo, mas eu passei um tempo mais focado no audiovisual. Anos depois, aí tem das coisas, os desdobramentos. A Federação Espírita aqui, dentro de um estudo deles, e que é relevante, é impactante, assim, numa pesquisa, descobriram que o Amapá era o estado que mais tinha jovens se suicidando. Então Uhum. criaram um projeto e nos convidaram para a gente pensar numa ferramenta audiovisual. Aí criamos um curta-metragem chamado Agora Já Foi, com atores, aqui com música do Osmar Júnior. Esse nosso filme, ele foi escrever ele no festival em Brasília. E para nossa alegria e surpresa, o nosso filme conquistou os melhores prêmios. O prêmio de Bacana. melhor filme, melhor direção, Show. e assim, aquilo pra gente foi, nossa, cara, a gente tá entregando bem. Então, Boa. vamos, né, olhar isso com mais atenção. Nosso novíssimo audiovisual já criando, sabe, boas impressões no mercado nacional, assim, isso nos estimulou. Aí depois veio a batalha pra gente criar um edital de cinema do Amapá. O primeiro O edital. primeiro edital de cinema do Amapá que é, as pessoas que estão hoje sentadas e produzindo audiovisual não sabem dos chás de cadeira que nós levamos para conseguir isso. Sabe? Ah, tá lindo o audiovisual. Mas para estar lindo o audiovisual teve um corre antes, sabe? Pô, tem que ter alguém que faça esse É, corre, tem que, né? por exemplo, a minha amiga Ana Vidigal, ela tinha vários projetos para colocar, mas o governador disse não. Se eu só vou apoiar esse edital se você for a responsável. E quem é responsável não pode participar. Aí pensa no momento de depressão da minha amiga Ana Vidigal, que disse, Poxa, cara, o meu sonho era fazer, agora eu não vou poder fazer porque eu... não foi necessário. Não, pois é, mas essa coisa que as novas gerações estão aí, Não não entende. entendem, não olham, sabe isso. Mas graças a Deus deu tudo certo, ela tá com a Duda Filmes, estão produzindo muitas coisas. Agora vão vir dois curtas-metragens que nós produzimos. Um é uma comédia do Jean Dalto, professor da universidade, o Magrela, que eu... Aí, nesse aspecto, eu faço direção de atores. Eu assino a direção de atores. E vai vir também o Vidas, que é um filme de mais ação, a história de um assalto que uma professora... Bem, não vou dar o spoiler no meio do negócio, né? Mas, Bacana, assim, tá cara. vindo duas produções, assim, com atores que a gente produziu com muito carinho, com muito amor. Responde mais ou menos a pergunta que eu já ia te fazer. Como é que tá esse cenário do audiovisual aqui no Amapá, né? Cara, eu vejo muito positivo, André. Tem muita gente produzindo outras coisas, porque a gente às vezes olha o lado da ficção, mas também tem que olhar os documentários, tem que olhar outros cenários, os podcasts, sabe? Tem Gosto muito de tem documentário. muita força. Hoje em dia, o audiovisual com essa expansão da internet, né? Sim. A internet, ela diz tudo. Até um simples backstage de uma filmagem já vira um produto audiovisual com relevância, né? Porque você começa a olhar o bastidor, como é que é feito tudo isso? Que eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Você sentado no seu sofá assistindo uma produção, você não sabe o trabalho que aquilo dá, assim. Ixi, E o quanto de pessoas, de empregos que geram ali, né? sim, E a gente precisa pontuar isso, porque assim, o audiovisual é um gerador de trabalho, de emprego, de comunicação e de perpetuar também histórias, né? sim. É necessário que tenha, na verdade, essa mão de obra toda para aguentar o que tem aí, né? Já Sim, de sim, sim. produção, né? É, como é que hoje hoje o que é que tem o Amapá? Assim, o que que o Amapá tem assim para dizer assim? Não estou falando de produção, mas que sustente essa produção.
que a gente tem hoje aí? Tem a Secretaria de Cultura, mas eu não sei se lá dentro tem algo audiovisual. Queria saber o que tem do Tem, audiovisual. tem sim, tem compromissos. Eu vejo assim um compromisso acirrado do governo do estado através da Secult, que abriu sim espaço, que se organizou, que tipo assim foi buscar as condições de que para que o audiovisual aconteça, assim, criando, gerenciando políticas sérias, assim. Claro que a gente precisa avançar no sentido de aperfeiçoar mais os nossos portfólios, aperfeiçoar mais a nossa linguagem de projetos, porque uma coisa, às vezes eu escrevo um projeto para a Secult, mas eu tenho que pensar esse projeto também para a Petrobras, também para o Banco do Brasil, também para uma Funarte, também para o Ministério da Cultura. E na hora que a gente conseguir acessar, é tipo assim, a gente pode começar por aqui batendo na porta da Secult, mas na hora que a Secult dá um impulso, a gente cria uma estabilidade e começa a fazer projetos fora daqui, para Uhum. outros setores, assim. Aí eu acho que foi instrumentalizado. Eu acho que a gente está num bom caminho, sabe? Tem boas produções, tem gente trabalhando com seriedade, e isso é muito positivo, assim. Acho que tem horas que a gente tem que aguardar, porque o produto audiovisual demanda um tempo, né? Eu tenho visto muitas coisas boas acontecendo. Eu quero te falar, em especial, do Açaí. O Açaí é um curta-metragem do André Cantuária, que reuniu uma equipe. Eu fui também, assino a direção de elenco desse filme. Esse filme ganhou como melhor curta-metragem eleito pelo júri popular no. Eu não vou lembrar o nome do festival. Acho que no 39º festival, o Guarnicê da Universidade Federal do Maranhão. Imagina, um festival antigo. E o Cinema Paraense chegou lá batendo na porta, dizendo: chegamos. Bacana. O Andrezinho, rapaz, mandando Sim, ver. sim, 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 sim. Legal. E é uma história bem legal, assim. Enfim, até hoje a gente vê atores daqui, sabe, as pessoas ficarem envolvidas, e a gente muito feliz com o resultado desse trabalho. E tu, agora vocês estão lançando um filme, né? A Pele que se lê. É, É um documentário, A no Pele que caso, se lê né? é um documentário. Aí eu vou te contar a história da Pele que se lê. A Uhum. Pele que se lê, na verdade, era uma música do Rambold e o Zé Miguel. E a gente conversando, me convidaram pra gente pensar um videoclipe dessa Uhum. música. Eu fui escutar essa música. Como é o nome dessa música? E me disseram: ah, a gente se ajeita. Eu fui pra casa, fiquei lendo, fiquei pensando. Aí eu voltei lá com isso. Cara, eu acho que o nome dessa música deveria ser A Pele que se lê. Que é uma frase que tá lá, sabe? Uhum. Aí eles se olharam e disseram assim: cara, também tem razão. Aí mudaram o nome da música. E daí o Rambold é o presidente do Instituto Sumano. E ele ficou pensando lá como projetista dele, disse: cara, a gente podia escrever, a gente conversando sobre memória, memória da pele, os enfrentamentos, então, bora criar um projeto de documentário que seja a pele que se lê, que a gente faça leituras de peles que chegaram a algum posto, mas que enfrentaram racismo, que tiveram enfrentamentos com a sua pele preta, né? Aí nós chegamos a fazendo pesquisa, olhando, chegamos a 8 personagens. Não sei se eu vou lembrar o nome de todo mundo agora. Tá. Mas lá tem o Lino, tem a Esmeraldina, tem o professor Tavares, tem a Cristina Almeida, tem a juíza Elaine Cantuária, tem o padre Paulo. A gente queria conversar com essas pessoas para a gente falar disso. O que aconteceu? Foi fácil chegar onde chegaram? O que houve, né? Aí, por exemplo, tem relatos, cara, assim, a Esmeraldina dizendo que ela trabalhava num lugar e que nos intervalos ela gostava de ler e escrever, que já era o que se anunciava, né? E passou um racista, bateu no ombro dela e disse assim: ei, vai limpar o chão, esse negócio de escrever e ler não é para ti. E isso, Meu ela Deus. conta, né? Que aquele cara não acabou comigo, ele só fez me despertar que é isso que eu tenho que fazer. Boa. Aí ela diz que hoje, quando ela vê ela no Rio de Janeiro, ela andando por aí, ela dando entrevistas, olha só, o que ele fez foi me estimular. E isso é um enfrentamento de pele, né? Resistência, né? Você não Sim. ficar aí, você ir além. E esse documentário trata desses assuntos, assim. E assim a gente ficou muito feliz que essa Semana da Consciência Negra, o Tribunal de Justiça do Amapá pegou esse filme para dizer: não, a Semana da Consciência Negra aqui nós vamos discutir, fazer um debate com esse filme. Aí, para a nossa produção audiovisual é maravilhoso, porque isso
sabe, uma instituição como o Tribunal de Justiça pegar o Uh, audiovisual, abraçar e top, levar isso, sabe? top Aí a mesmo. gente está comemorando esse momento, sabe? Eu vi um relato na hora que vocês estavam soltando uns teaser, Hum, e aí eu vi um relato do Tavares, que ele foi reitor da universidade. sim. Uma história fantástica do Tavares. O Tavares, ele conta que ele estava no meio de outros cientistas na USP e diziam assim, cara, ele é preto, mas ele é inteligente. Sabe? Então, essas temáticas é importante a gente educar a sociedade. Mas, cara, Sim, sabe, bora repensar essa postura, bora, sabe, pensar que o nosso povo é um povo preto e que a gente tem que dar mão, que incentivar, sabe? E outra coisa é incentivar as crianças, sabe? Não é a minha pele que vai me deixar para trás, é o meu sim. enfrentamento. Eu entender que eu preciso ter resistência, que eu preciso valorizar o meu cabelo, né? Que eu preciso valorizar a origem de onde eu venho, a história da minha avó, a história do meu quilombo, a história do meu lugar, né? E o Estado, hoje, na tua visão, ele consegue promover isso? Essa questão técnica? Oficinas para ensinar as pessoas a escreverem? Como é que tá isso aí? Eu acho que sim, eu vejo muita coisa acontecendo, mas isso demanda um tempo, sabe? Porque eu vou, faço uma oficina ali e de lá eu vou experimentar o que eu aprendi na oficina. Isso, e às vezes, por exemplo, eu vou para uma oficina de roteiro, mas depois eu preciso de uma oficina de som direto, por exemplo, porque não adianta eu ter um roteiro, mas eu não sei a visão técnica que eu quero dessa caixa de áudio, né? Do que eu vou. Que assim, eu penso que a gente tem que entregar tudo bem equilibrado, áudio visual. Uhum, Então tem que ter um equilíbrio, né? uhum, Eu vou gravar contigo, mas não adianta, tu tem uma excelente expressão, mas o áudio não ficou tão bom. sim. Então eu preciso ter esse equilíbrio para isso. Precisa estudar, precisa, né, de oficinas, precisa de outros tratamentos, né? Não basta só estar com o roteiro, o projeto tá. Mas se eu não tenho uma equipe técnica para executar isso? É. Então tem outros, por exemplo, direção de arte. Como é que eu vou produzir uma casa, sei lá, dos anos 30 aqui na Amazônia? Tem que pesquisar como é que era de palha, madeira, como se vestia, o que que usavam, era colher de pau, era, sabe, cozinhavam numa lata. Enfim, tudo isso. Aí tem esse outro setor, a direção de arte, que pesquisa, né, que olha, que às vezes não é qualquer pessoa que faz, é uma pessoa que é dedicada nisso, que tem esse olhar, que tem essa, tá apurado com isso, né? Sim. É, não é só questão de escrever, né? Não é só a questão de escrever, é uma questão também do compromisso. Cara, eu vou assumir isso, para eu assumir, eu tenho que olhar outras coisas, o que que faz uma direção de arte, né? E outra coisa que a gente precisa é entender essa cadeia do cinema. O cinema é feito de várias chefias. Não é porque o André é o diretor do filme, não é, nós somos funcionários do produtor. O produtor que é o chefe. O Hum, produtor é que manda, não é o diretor do filme. O diretor é mais um é o funcionário. produtor que Como, arruma tudo para tudo como o diretor acontecer. de elenco, como o diretor de arte, como o som direto, são chefias. Uhum. Mas o chefão mesmo é o produtor executivo. Ele que foi bater na porta atrás do recurso, ele que organizou a equipe, ele que é o comandante. E a gente precisa. Ah, o diretor é o dono do filme. Não é. É Não é. porque fica bem grande na diretor. É, não, mas não é. Não, depois Você essa tem coisa. que ler o Tudo produtor. é chefia, tem vários setores ali para essa cadeia, para essa engrenagem funcionar, né? Essa produção aqui que está acontecendo na Amapá, ela tá. Você já falou da questão do André, né? Que ele conseguiu. Uhum. E as outras produções, você tá vendo que ela tá tendo Cara, vazão para o Estado? muitas coisas. Filmes daqui passando em Nova York, É mesmo, mano. tem produção daqui, estão no cenário, ganharam no Festival do Rio, sabe? Que não são nossas produções, eu estou falando de outros produtores, assim. Eu acho que está muito bem. Agora sim, eu tenho que entender que o cinema, que o audiovisual no Amapá, ele é novo desse ponto de vista da linha de produção, de mercado. Hum. A gente precisa chegar no mercado, né? A gente tem coisa para passar no Netflix, por exemplo? Já? A gente tem produção para Eu acho que oferecer para sim, lá? eu acho que sim. Eu não sei te dizer porque tem muita coisa nova que eu ainda não conheço, mas eu sei que lançaram, ainda não tive tempo de ver. Mas tem sim, tem coisas. Na verdade, André, eu vou falar de um assunto um pouco espinhoso Manda. aqui.
teve um projeto aqui que todos nós criamos uma expectativa muito grande, esse projeto não aconteceu. E assim, foi um projeto que ganhou um recurso muito grande. E assim, eu trabalhei lá nesse projeto e eu me sinto sacaneado por ele, sabe? Como outras pessoas. Já pensou, um recurso grande cai, você contrata várias pessoas para trabalhar e chegou uma equipe de São Paulo aqui, todo mundo de São Paulo recebeu e os caras daqui sacanearam a gente. Eu não vou falar o nome, não posso falar o nome, não queria falar o nome. Mas assim, isso aconteceu aqui, essa falta de compromisso, sabe? Essa sacanagem mesmo com o pessoal daqui. E é engraçado que esse Caraca, pessoal. mas isso é uma cultura, parece aqui. E esse pessoal é o pessoal mais especializado, o pessoal que estudou fora do Brasil, cinema. E são muito tecnicamente preparados, mas nessa hora deixaram a desejar, sabe? Não posso falar bem disso. Disso eu não posso falar São bem. essas coisas que vão acontecendo, assim, que vão entristecendo, né? Aí tem uma outra coisa, por exemplo, um filme como o do André, que é um filme de orçamento pequeno, deu tudo certo, todo mundo recebeu um pouquinho, ganhamos prêmios nacionais, sabe? É isso que eu tô te falando, o compromisso. Eu não tenho compromisso com dinheiro, eu tenho compromisso em entregar algo bem feito, algo que seja relevante, sabe? Não é vou ganhar 1 milhão para fazer um filme. 1 milhão é para eu investir no filme. O filme é Sim. caro. Poxa, Não vou pegar 1 milhão para comprar um carro. Não é isso. Não é isso. Eu tenho que investir, pagar as pessoas, sabe? Me orgulhar dessa produção, sabe? E esse investimento, a gente vê esse investimento de forma séria, sabe? Com responsabilidade. Porque isso respinga nacionalmente na produção local. Ah, vão falar da Amapá, não foi aquele estado que desviaram, que não fizeram o projeto. Eu não gostaria de estar perto de uma produção, nem no meio de uma produção que tenha esse, sabe, essa pecha. E hoje, Tomé, também, bora falar da questão dessas mudanças, né, na produção audiovisual. Hoje o cara com o telefone, ele faz um filme, cara. E antigamente era tão difícil você construir um documentário, porque você precisava de um aparato inteiro para fazer Uhum. isso, né? Tu sabes de uma coisa? Eu acho que as camadas dessas. De onde é escoado as produções, teve uma mudança com a internet. Uhum. Eu lembro que nós trabalhávamos. Quando eu comecei a trabalhar na TV Cultura, era tudo em uma tique. Imagina, O que é isso? uma fita desse tamanho. Tinha o câmera, do lado do câmera tinha o operador de áudio com uma outra bolsa aqui. Olha como nós evoluímos com equipamentos. Hoje eu faço tudo isso com o celular. E outra coisa, antigamente eu lembro que a gente produzia as coisas aqui para entregar fita na TV Amapá, para passar na televisão. Hoje em dia já não é, mas hoje em dia tá na palma da mão das Você pessoas, manda o link, o né? cara Eu mando o baixa. link, ele baixa, né? Tá tudo na internet. Então eu produzo coisas de 1 minuto, de 30 segundos, tudo para internet. E fica mais aqui, né? Não preciso ligar uma TV, sentar numa poltrona, eu posso estar no carro, eu posso estar caminhando, posso estar vendo isso. Então, eu acho que isso é um avanço, assim, porque a gente tem mais possibilidades, não vamos ficar só na mão de uma emissora de televisão para o nosso produto ser veiculado, né? A gente pode produzir e colocar no meu canal no YouTube, compartilhar isso e todo mundo vai ver. Eu acho um avanço. E eu vou te dizer uma coisa, eu gosto. Eu venho de uma geração que a gente vem lá da TV preto e branco. Hoje, quando eu pego um iPhone, um telefone, eu faço a imagem, eu faço a edição e depois eu olho aquilo e me orgulho daquilo, sabe? Dizer, cara, não precisei de tanta gente, eu mesmo já posso fazer isso aqui sozinho. E tem uma outra coisa, assim, a vantagem que eu vejo é você tem experiência com linguagem, então as coisas se tornam fáceis para você construir um começo, um meio e um fim de uma história de 1 minuto. Aí eu acho bem interessante, eu ando curtindo muito esse momento, sabe? Isso abriu mais oportunidade, né? Sim, hoje nós temos os filmmakers, né? Filmmaker. Todo mundo quer. Eu vou bem ali fazer um negócio, eu quero um videozinho dessa minha ida ali para colocar na internet, para colocar nos meus stories. Aí isso abre uma. Aí eu não sei fazer. Aí eu tenho que chamar um que vai ali e faz o trabalho que é rápido. Que a minha sobrinha também já faz. Já edita, porque né, já nasceu com o celular na Pois mão, é. então já sabe operar os aplicativos, os programas. Então eu acho que na verdade, ampliou, democratizou, não sei se a palavra certa é democratizou, mas assim, ampliou esse acesso, sabe? E vai criando novas profissões, né? Novas profissões, exatamente.
Exatamente, amigo. Hoje, assim, para você legendar, né? Uhum. Precisa ter uma atenção ali. Aí, por exemplo, eu vou fazer, a gente faz é, produções, aí a gente já chama uma pessoa, pensa, mano, legenda aqui, que é um negócio, a pessoa vai lá legendar com atenção para não ter, né, nenhum erro, nem. A gente sabe que assim ficou mais fácil, mas ainda tem gente que prefere ainda usar a câmera, ou depende muito do que se quer entregar também. É É, obrigatório hoje realmente para um documentário, por exemplo, de 30 minutos. O cara consegue fazer com o celular cons- realmente? consegue, consegue fazer, Consegue consegue também. fazer, Porque a consegue questão é toda. fazer. É isso, então consegue. Consegue. Depois eu vou te mostrar um filme que eu fiz aqui com o celular, assim. E consegui vender esse trabalho para o governo do estado. Que olharam assim, cara, tem uma relevância aqui. Tem um. Enfim, consegue. E assim a gente precisa olhar essas outras alternativas, Como é que tá sabe? sendo pra ti, cara, isso? Tu tá vendo isso acontecer. Tu Tu tá sabe, vendo isso acontecer, pô. sim, sim, tá A gente acontecendo. tá vendo a internet acontecendo. É. Tu sabes de uma coisa, eu tenho amigos que eles editam um material no notebook, né? Uhum. Editar no notebook, eu não consigo. Eu edito no celular. Eu prefiro editar no celular. Aí a gente vai gravar ali, o ambiente tá cheio de ruído. O aplicativo tira o ruído, fica tudo limpo. Aham. Aí essas ferramentas que eu acho que a gente do audiovisual precisa dar atenção. Eu gosto de estudar o CapCut, que é muito bom. O InShot também, que é outro aplicativo muito bom. Gosto de estudar, saber o que ele me oferece ali, sabe? Uhum. Saber o que ele me oferece ali, e oferece muito. Deixou as produções mais baratas. Sim, sim. E mais aqui, sabe? Não é um negócio que eu preciso ir tão profundamente, não sei onde. Não, tá aqui, mano. Daqui a meia hora eu te entrego. Daqui a 2 dias eu te entrego algo, sabe? Eu acho mais rápido, mais. E outra coisa, a TV, essa qualidade televisiva, isso deu espaço à rede, Uhum. né? Ao Story, ao Feed, Sim. sabe? São esses os canais que a gente usa para veicular nossas produções hoje. Bacana que a gente consegue criar uma audiência nossa, né? Para os Sim, sim, nossos sim, sim, assuntos, né? sim. A internet ela trouxe isso. É. A gente sente, claro, a dificuldade de criar essa audiência, que é bem mais difícil do que na TV, por exemplo, né? A TV já tem a sua audiência cativa ali. Tem gente que gosta de assistir televisão. Agora, você criar essa audiência na internet é um pouco trabalhoso, né? Tem muita coisa interessante na internet, assim, que eu gosto, que eu acho que eu prefiro até do que a TV hoje em dia, Uhum. assim. E tu sabes de uma coisa, eu acho que também tem a ver com repertório. Esses dias eu fui chamado para fazer um trabalho e a assessora lá do escritório, eu percebi que começou a, tipo, vou chamar esse cara, deixa eu investigar, né? Tu Uhum. tem canal no YouTube, qual é o teu Instagram? Vão olhar, né? Aí depois ela me ligou e disse assim, poxa, eu olhei o teu canal no YouTube, tem um monte de coisa interessante lá, né? E é isso, guardar as coisas. Guardar, criar o teu portfólio, criar o teu. Tu és o Tomé Azevedo, onde eu posso saber quem você é? Tá aqui o canal, vai lá, tá tudo lá. Quando eu olho esse canal, não é um canal para eu divulgar, não é isso, mas é um canal para eu guardar e para eu ter isso como referência, sabe? Quando eu olho lá o conjunto de, poxa, eu já fiz algumas coisas assim, algumas coisas que me orgulho de ver aquele montante de coisas lá, sabe? Tanto do Pará quanto do Amapá, sabe? Essa ligação. E outra coisa que eu acho muito relevante é você ser Amazônia, sabe? A sua produção, a sua atividade profissional tá ligada a esse território, sabe? Que hoje é um território muito É, importante para o planeta, pro sabe? planeta. Então você se apoderar disso e saber que o teu trabalho também é útil para deixar a floresta em pé, sabe? Para preservar as memórias de pessoas que viveram e que, sabe, fizeram esse lugar, e isso para mim sabe, é o que me deixa muito confortável profissionalmente, sabe? Bacana. Então tá sendo mágico pra te ver isso daí acontecer, né, Sim, Tomás? sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou muito feliz com a minha Bacana. profissão, sou muito feliz, assim, por onde eu ando, assim. E a atuação, cara? Tu tá falando de roteiro, de Pois cinema, é, como é que tá a atuação aí? Como é pois que. é. Eu, assim, venho do teatro. O meu último espetáculo teatral aqui, assim, de teatro de palco, foi o Vale do Suicida. Nós fizemos, eu
sou do espiritismo, Uhum. frequento espiritismo, gosto muito, é o que me acalma, e assim, sou muito ligado com a arte espírita. Aí produzimos um espetáculo de música, dança e teatro aqui, que contava a história de um suicida, com dança, que é um espetáculo bonito. Aí fomos daqui para São Paulo com esse trabalho, fomos para o Rio Grande do Norte, fomos para Santa Catarina, apresentamos aqui e isso me deixou muito feliz. Aí fui para Belém agora, um amigo meu, produtor de cinema lá, me disse, Tomé, a gente está precisando de um padre. Depois eu te mostro isso. Uhum. Para uma série, uma minissérie que a gente está fazendo aqui. Eu acho que tu. Enfim, aí fecharam, o Tomé vai ser o padre do negócio. Mas era só uma participação, era só uma mise-en-scène que ia fazer. Aí me paramentaram de padre. Quando a diretora viu, ela disse: Não, o padre ficou muito bom, tem que ter uma fala. Ainda bem que a gente é ator e na hora, sabe? O preparador de elenco é o Adriano Barroso, que é um ator muito, sabe, do Pará, que fez: Não, Tomé, assim, assim, Do assado. Gruta, né? Aí fiz sim, do Gruta. Aí fizemos e fiquei muito feliz assim com essa participação. Isso vai ser lançado ainda. E assim, mano, bora vivendo do que a gente pode entregar, do que a gente sabe, do que a gente tem construído, sabe? Eu É já isso. fiz um padre Já- do texto do Bertold Brecht. Qual era aquele texto? Eu não me lembro agora. Sei que conta a história de um bordel, né? E aí um cara, Esse é Luz nas Trevas. Luz nas Trevas, Eu isso. conheço esse texto. Quem era É a o história do, oh meu Deus, Paduque. Paduque, isso. Conheço muito esse texto. O que era quem dirigiu a gente, não sei se tu lembra, do Salustiano Vilhena. Nossa, uma lenda de Coraci, o Salu. Uma lenda, uma Foi lenda. nosso diretor. E eu fiz o padre, né, dessa história. É que Então, O cara, Paduque vem de doenças venéreas. doenças na frente do Do bordel. bordel. É porque ele foi expulso do bordel, Foi né? E ele, para se vingar, ele vai sacanear com o ver ambiente dela, apaixonado né? pela mulher lá, né, pela dona Poxa, do que legal tu bordel, falar né. desse texto, cara. Adoro esse texto, acho Cara, muito eu bom. gosto dos textos do É. Bertold porque eles são muito assim viscerais e são muito ele entra realmente na cultura, né. Ele tem uma Ele crítica social também muito muito impactante, né? isso que me chama a atenção nos textos dele. E aí eu fiz esse padre, cara, e foi o Salu que pensou como montar esse padre. Ah, cara, ele estilizou o padre e já botou o padre, já os que eram os coroinhas do padre, Uhum, ele já botou já de uma outra forma. uhum. Então são pessoas assim que a gente vai olhando e vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, né? O teatro, ele para mim, é muito, muito bom, que libera algo de dentro da gente, né? Não sei como é É, isso, Tomé. eu ministro oficinas de teatro, é um negócio que eu gosto muito, criar dinâmica, por exemplo, colocar um grupo de alunos de ensino médio na minha frente. Ah, eu vou criar dinâmica, fazer esse povo pirar o cabeção no meio de exercícios. E assim eu digo sempre para os alunos, cara, se você tem uma timidez, eu nunca vi ninguém ganhar um cargo bom, ou um trabalho legal, porque é Sendo- tímido. é, Então jogue fora que isso só vai atrapalhar a tua vida. E a melhor forma de jogar fora é no teatro. Quando tu começa a ficar. É isso que você está falando, mais expansivo, é, mais à vontade, mais, sabe, cheio. Você joga fora uns grilos, né? Não, eu, posso ser do jeito que eu quiser, eu posso. Só vou colocar minha comunicação mais, né, enquadrada, mais, né, saber projetar a voz. Enfim. E como é que tá assim? Tu consegue passar pra gente uma visão desse cenário teatral hoje no Amapá? Como é que tá a produção hoje aqui? Assim, Eu vejo pouco, Tomé, não vejo muita eu, coisa. não- eu Mas é que eu não. não ando também o suficiente. Eu também não tenho andado assim muito na seara do teatro em si. Mas eu acho que há 2 finais de semana eu fui ver um festival Giramundo lá no Teatro do SESI. Por sinal, um teatro maravilhoso. Eu achei muito confortável, tudo novinho, tudo bacana aqui. E eu vi um grupo de dança, o Grupo Âmago. Acho que eu já vi esse grupo aí. Cara, é um espetáculo chamado Urbanos. Urbanos? Acho que é Urbanos. Cara, um espetáculo assim que eu saí de lá orgulhoso assim de ver um trabalho tão bem feito assim por amapaenses, sabe? Muito bem feito assim. Eu acho que é um trabalho que está pronto para ir para o mundo. Não é só para cá, é para o mundo mesmo assim. Se apresentar em Paris, em qualquer lugar, porque é um trabalho muito especial e muito bem feito assim, tecnicamente assim, as músicas
e que envolve mar abaixo também, sabe? Muito interessante mesmo. E que fala de sustentabilidade de floresta, e eles encerram o trabalho deles com a questão do petróleo. Só para te ver como estão as linguagens Bacana, atuais ali, sabe? legal, estão A gente, conectados, né? a gente sai de lá com algo, cara, eu vi algo potente, algo que diz muito, que não é meia boca. Sabe, é um Sim, negócio que sim. diz, que, sabe, tem uma É, representatividade. bacana. E outra coisa que é tão bom a gente falar de coisas boas, né? Demais. Olha aqui eu falando de coisa boa contigo. Uhum. Isso é bom demais. Já me levou lá pro Pará, moleque, lá pra minha história. Tomé, pô, meu querido, como é que faz pra te encontrar? Rapaz, eu estou nesse circuito Belém e Macapá, assim, amando estar vivendo esses dois cenários de cultura, de Amazônia, assim. Mas, assim, se quiser saber um pouco de mim, eu tenho um canal no YouTube, tudo que eu faço eu coloco lá, que é o Tomé Azevedo. Esse Tomé Azevedo com TH, arroba Tomé com TH, é o mesmo endereço também do Instagram, e lá também tem outras coisas. E tem todos os contatos lá. A Pele que se lê ainda tá disponível para assistir aonde, para quem quiser ver Pois também? é, eu tenho que fazer essa pergunta lá para o Instituto Sumano, que eles que são os gerenciadores desse projeto. Eu sei que o Tribunal de Justiça fez essa avant-première agora, aí despertou também na Defensoria Pública, vai fazer um evento para discutir racismo e o filme vai ser exibido lá. E tem a PGE do Pará que está solicitando também esse trabalho para ser exibido num evento deles lá. Então, tá rolando, tá correndo. Boa, Eu depois vou ver o link lá com o Sumano para te passar para você assistir. tá bom. Obrigado, meu irmão. Valeu. Disponha sempre. E para você que ficou até aqui, ainda não se inscreveu, ainda não deu um like, vou dar um like aí para ajudar a gente, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá uma vasculhada aqui pelo canal que tem vários vídeos bacanas aí, eu acho que você pode gostar. Valeu? Então, agradecer aqui a Margot Carvalho que está ali na produção também, ali o Léo no comando das máquinas e a Vanessa Nascimento, a nossa produtora. Valeu, muito obrigado para você e até a próxima. Fui!